E aí, galera, bom dia, tudo bem? Estou gravando essa aula agora para podermos falar de termodinâmica, parte 2. Vamos falar das transformações termodinâmicas. E quando se trata de transformação termodinâmica de um gás ideal, estamos falando de variação em alguns dos parâmetros, pressão, volume ou temperatura. Beleza, galera? Então vamos lá. Eu vou aqui agora compartilhar com vocês alguns dos meus slides preparados para esse momento. Isso. Estudo dos gases, parte 2, transformações termodinâmicas. Eu sou o professor Luiz Antônio, vamos comigo. O estado termodinâmico de um gás, galera. Para falar de transformação termodinâmica, tem que saber como se define um estado, porque transformação nada mais é do que a saída de um estado para outro, né? Então, transformação termodinâmica é a saída do estado de um valor de pressão, um valor de temperatura, um valor de volume, para um outro estado que tenha possivelmente um outro valor de pressão, possivelmente um outro valor de temperatura ou de volume. Ok? Então, isso é uma transformação termodinâmica, é uma mudança em alguns desses parâmetros. Observem esse pistão aí, gente. Esse objeto que está no GIF é chamado de pistão, né? Aqui tem o pistão está pressionando o gás aqui no interior do recipiente e liberando. Ele está indo e voltando. Esse gás, essas moléculas, essas partículas vermelhas do gás estão sofrendo variação o tempo todo. Elas estão, ora, ocupando um espaço maior, ora, ocupando um espaço menor. Então, elas estão sofrendo transformações contínuas ali. Isso é uma transformação que vai e volta, uma transformação cíclica até, né? Porque vai e volta para o mesmo ponto, né? Observe que as moléculas estão se movendo, colidindo com as paredes do recipiente, com volume maior, com volume menor, não é? E elas estão ali com um certo nível de agitação, significa que elas têm uma certa temperatura, né, acima do 0 Kelvin. E esses estados estão variando porque os parâmetros termodinâmicos internos aqui estão variando, né? Tanto temperatura, possivelmente, quanto pressão, quanto volume, ok? Ou pelo menos apenas dois deles, né? Não precisa que varie três parâmetros. Por exemplo, pode ser que a temperatura esteja sendo mantida constante, enquanto a pressão e o volume estão sendo alterados, né? Só relembrando, o que é a pressão, galera? Pressão é representada pelas colisões que as moléculas exercem nas paredes do recipiente aqui, ó. Então, as moléculas estão colidindo. Quanto mais colisão entre as moléculas e as paredes do recipiente, maior a pressão. O que é o volume? É o espaço que as moléculas estão ocupando, correto? O espaço interno desse recipiente. E o que é a temperatura? É a agitação das moléculas. Então, falando de um gás ideal, falando de termodinâmica, é importante pensar nessas três variáveis dessa maneira que eu citei, beleza? Então, vamos lá. Próximo slide. Primeira transformação. Eu vou falar de três transformações importantes agora. Transformações as quais um dos parâmetros é mantido constante, enquanto os outros dois variam, correto? Então, essas transformações elas têm um nome. Essa primeira transformação é chamada de isotérmica. Esse prefixo aqui, o iso, significa mesmo. Térmico é temperatura. Então, tudo que tem o iso significa que não varia. Então, ali, isotérmica significa que a temperatura não varia. Iso significa igual, igual ou mesma temperatura, né? Então, uma transformação de a temperatura não varia. Então, quem vai variar, gente? Se a temperatura não varia, sobrou dois parâmetros para variarem. E eles variam um de acordo com o outro, que seria a pressão nesse caso e o volume. A temperatura é constante. Observa aí uma situação em que o recipiente está sofrendo uma pressão e tem um certo volume aqui do lado esquerdo, ó, uma pressão representada por essa seta vermelha. Algo está pressionando a tampa desse recipiente para essa tampa descer, correto? Conforme essa tampa vai descendo, se a temperatura for mantida constante, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ocupar um lugar menor. Observa o êmbolo da direita, o recipiente da direita. Um espaço menor está sendo ocupado, porém, veja a setinha como está maior. Eu representei ela maior justamente para demonstrar que é uma pressão maior agora. Por quê? Porque se eu tirar essa pressão aqui, essa setinha vermelha, se eu tirar essa força que está sendo exercida aqui, o êmbolo vai tender a voltar para o lugar natural dele.
Então, eu tenho que fazer uma força maior para manter o êmbolo, essa tampa do êmbolo, a tampa do recipiente nessa posição. Então, aqui a pressão aumentou. Se tem menos espaço, está ocorrendo mais colisões. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês, para vocês? Eu quero dizer que quando o volume diminui, o número de colisões lá dentro, entre as moléculas e o recipiente, vão aumentar, né? Se as colisões aumentam, então a gente está dizendo que a pressão é maior. Logo, a gente está concluindo que se a pressão diminui, aliás, que se o volume diminui, a pressão aumenta. E o inverso também é verdade. Se a pressão diminuir, é porque a gente aumentou o volume, a gente deu mais espaço, né? Isso quando estamos falando de temperatura constante, é uma transformação isotérmica. São grandezas inversamente proporcionais, galera. Quando a pressão aumenta, o volume diminui. Quando o volume diminui e a pressão aumenta. Quando o volume aumenta, a gente tem menos pressão. Então, grandezas inversamente proporcionais, beleza? Então, está descrito aqui, ó, se a pressão reduzir, o volume aumentará. Ó, tem essa setinha representando a pressão diminuindo porque o volume aumentou. Do outro lado, se a pressão aumentar, o volume será reduzido. Observa aí comigo aí, ó, as setinhas, ó, a pressão aumentando, o volume diminuindo. Isso representa a representação de grandezas inversamente proporcionais, matematicamente falando, ok? Aqui, ó, eu represento um GIF para representar esse tipo de transformação. Observa comigo aqui, ó. Esse reloginho, entre aspas, né? Esse termômetro aqui, ó, ele está medindo a temperatura, tá fixado em 300 kelvins. O que significa isso, professor? Que essa variação que está acontecendo aqui dentro não tá tendo mudança de temperatura, apenas de pressão e volume. Observa, tá vendo esses pezinhos vermelhos e verdes aqui, ó? Os pezinhos que estão acima da tampa. Vamos lá, galera. Essa parte amarela representa o gás, a parte vermelha, logo acima da parte amarela, representa a tampa do gás, e esses pezinhos verdes que estão aumentando e diminuindo representam aquilo que está pressionando a tampa do recipiente. Então, é a pressão, ok? Então, ó, quando aumentamos a pressão, observa os pezinhos verdes, o espaço interno, o volume, diminui. Quando colocamos mais pezinhos aqui, aumentamos a pressão na tampa do recipiente, ó, o espaço interno está diminuindo. Observa comigo, gente, ó. Aqui a gente tem uma régua, aqui, ó, uma forma de medir o volume aqui na lateral. Ó. Quando sobe ao máximo, chega no 4,5 aqui, ó, a tampa do recipiente, ó, entre o 4 e o 5. Quando desce ao máximo, está chegando aqui entre o 2 e o 3 aqui. Quando que desce? Quando que o volume diminui? Quando eu aumento a pressão. Estão observando isso? Então, ó, observa que esse outro reloginho aqui do lado está medindo aqui, ó, a pressão. Está indo de 1 para 2. Ó. 1, o êmbolo está lá em cima. 2, lá embaixo. 1, 2. Quando chega no 1, você pode observar que o gás está lá com o seu volume completo, cheio, né? Aqui. Quando chega no 2, o gás está aqui embaixo, está pressionado, né? Então, isso é uma transformação isotérmica. Aqui, ó, reloginho entre aspas, né? Eu estou usando a palavra reloginho de uma maneira grosseira, né? Porque tem o formato de um relógio. Na verdade, são medidores de temperatura e pressão, ok? Então, ó, o medidor de temperatura aqui, meu termômetro, fixado em 300 Kelvin. Aqui, eu tenho um gráfico. Esse gráfico se chama isoterma. Essa curva que está sendo desenhada, ela se chama isoterma. Toda transformação isotérmica vai ter um gráfico de volume por pressão, volume versus pressão, que é uma curva dessa, chamada isoterma. Na matemática, essa curva é conhecida como hipérbole. Mas, para a transformação termodinâmica na física, toda vez que alguém falar assim, oh, a curva é uma isoterma, a gente está falando dessa curva, essa curva que representa uma transformação isotérmica. O nome da transformação é isotérmica. O nome da curva que representa, do gráfico, é isoterma. Beleza, galera? Então, aqui, essa curvinha aqui representa o tempo todo, ó, o volume diminuindo e a pressão aumentando. Ó. Observa que quando ela desce aqui, quem está diminuindo é o volume. E quando ela vai para frente, a pressão está aumentando. Então, ela desce indo para frente. O volume está diminuindo enquanto a pressão está aumentando. Beleza? Então, essa é uma transformação isotérmica
representada por uma curva isoterma. Transformação esta onde a temperatura não muda, apenas o volume e a pressão mudam. O volume e a pressão, neste caso, são quantidades que são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Beleza? Essa é a transformação isotérmica que eu estou apresentando para vocês. Agora, né, vamos passar agora para a parte matemática da transformação isotérmica. Vamos brincar de matematicar. Vamos matematicando agora. Nesse tipo de transformação, pressão e volume são quantidades inversamente proporcionais, como eu já deixei claro para vocês. Quando uma aumenta, a outra diminui. E aí entra em jogo agora a lei de Boyle para essa situação, para a transformação isotérmica. Aqui, a forma de descrever matematicamente indica o seguinte, que o produto entre pressão e volume nesse tipo de transformação é constante. É dessa maneira que se representam grandezas inversamente proporcionais. A multiplicação tem que dar um número constante. Isso aí é a representação da lei de Boyle para a transformação isotérmica, ok? Pressão e volume multiplicando são quantidades que dão um número constante. Só para vocês entenderem o que quer dizer essa situação, eu vou colocar uns 3 exemplos aqui para vocês entenderem numéricos. Vou escolher números para pressão e números para o volume, de forma que a multiplicação fique sempre igual a um número que não muda, um número constante, né? Então, ó, observa o exemplo A. Vamos supor que a pressão é 5 e o volume é 4. A multiplicação dá 20. O gás se encontra no estado... Nem estou falando de temperatura aqui, porque temperatura é mantida constante. Então, a temperatura não entra em jogo nessa transformação. Quem está mudando nessa transformação é pressão e volume. Por isso que a temperatura nem aparece na continha, na fórmula aqui, ó, né? Então, ó, pressão valendo 5, volume valendo 4. Suponho que o gás está nesse estado, onde a pressão é 5, o volume é 4. Então, a multiplicação dá 20. Professor, o que é esse 20? No momento, não representa nada, é só um número, porque não vai mudar nessa transformação. Então, eu vou agora modificar os parâmetros. Eu vou dividir por 2 a pressão, eu vou deixar o gás menos pressionado, e, consequentemente, para manter o resultado 20, eu vou ter que multiplicar por 2 o volume. Observem, dividindo por 2 e multiplicando por 2 aqui, ó, a gente vai manter o resultado 20. Perceba, ó, pressão diminui, porque divide por 2. Volume aumenta, porque multiplica por 2. Ó. Quando um diminui, quando um é dividido, o outro aumenta na mesma proporção. A proporção aqui é o 2, né? Observa. Qual o resultado? Pressão passou a ser 2,5, mas o volume passou a ser 8. Ou seja, eu dupliquei o espaço interno do gás. Então, a pressão, o número de colisões lá dentro diminuiu pela metade. É isso que está sendo representado nessa continha aqui. De forma que, no fim das contas, o produto continua dando o mesmo resultado. É dessa maneira que se representam quantidades inversamente proporcionais. Quantidades que, quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. De forma que o resultado da multiplicação vai dar sempre o mesmo. Beleza? Outro exemplo, exemplo B, para poder ilustrar mais ainda. Vamos supor que o volume do gás é 10, né? Aqui, ó, o lugar do volume aqui tem um 10, o lugar da pressão tem um 2. Se eu multiplicar, continua dando 20. Então, é um estado possível do gás, de pressão 2 atm de pressão, por exemplo, e 10 metros cúbicos de volume, por exemplo. Quando eu multiplicar, dá 20. Eu vou realizar uma transformação na qual eu multiplico a pressão. Eu vou agora aumentar a pressão interna, fazendo com que o volume diminua. Então, eu estou fazendo uma redução do volume pela metade, e aí, consequentemente, as moléculas que estão ali dentro, né, do volume, essas moléculas elas vão colidir mais. Então, se o volume caiu pela metade, o número de colisões internas, que é a pressão, vai duplicar, não é? Então, aí está a situação, o resultado vai dar 4 na multiplicação e 5 na divisão, de forma que a multiplicação continua dando 20, percebem? Ó, a pressão diminuiu aumentou o dobro, né? Enquanto o volume diminuiu pela metade, de forma que a multiplicação permanece dando o mesmo resultado. Beleza? Isso está representando, gente, essa lei aqui, ó, a lei de Boyle, a lei da proporcionalidade aqui entre pressão e volume. Beleza? Terceiro exemplo e último, para esse caso, pega uma situação em que o volume vale 20 e a pressão vale 1 atm. A pressão vale 20 metros cúbicos. Ora,
o volume 20 metros cúbicos, né, e a pressão 1 atm. O que que acontece? Se eu realizar uma transformação aqui isotérmica, o que que acontece? Se eu multiplico a pressão por 5, transformação isotérmica, eles têm essas quantidades, quando uma multiplica, a outra tem que dividir. Então, já fica fácil resolver até umas questões sobre transformação isotérmica, porque o enunciado vai dizer assim, a pressão foi multiplicada por 5, foi quintuplicada, né? O que vai acontecer com o nosso volume? O volume vai dividir por 5. Né? É só observar que é a única maneira de manter o resultado constante, dividindo por 5. Porque se esse número multiplicou por 5, para o resultado continuar o mesmo, tem que dividir esse outro número por 5. Então, quando a pressão multiplicou 5 vezes, o volume vai dividir por 5 numa transformação isotérmica, e esse tipo de situação vai sempre acontecer. Então, nosso resultado vai ser 5 e 4, que é o 20, que volta a ser basicamente o que a gente tinha aqui no início, ó, né? 5 e 4. Veja que teve várias transformações e no final a gente voltou ao que tinha antes, né? Ou seja, transformação isotérmica é assim: pressão aumenta, volume diminui. Se a pressão diminui, o volume aumenta. E na mesma proporção. E a temperatura não muda. É essa situação de uma transformação isotérmica e fim da transformação isotérmica. Vamos para a segunda transformação, que é isovolumétrica. Transformação isovolumétrica também tem outros dois nomes, pode chamar de isocórica ou isométrica, né? Eu gosto mais de chamar de isovolumétrica, porque o prefixo iso significa igual. Volumétrica me lembra o volume diretamente. Apesar de que córica e métrica também vão representar essa questão da medida do espaço, né? Mas isovolumétrica, para mim, fica mais nítido. Mas algumas questões do Enem, algumas questões de concurso público ou qualquer questão de livros, trazem muitas vezes a palavra isocórica. Então não vamos esquecer, isocórica é a mesma coisa que isovolumétrica, beleza? Vocês já devem estar imaginando, né? Se é isovolumétrica, quem que não muda, gente? Quem não muda é o volume agora. Agora a gente vai manter o recipiente com o mesmo espaço interno, não vai ficar variando o espaço interno. A gente só vai mudar temperatura e pressão. Vamos tentar imaginar como isso acontece. Vamos imaginar que o volume está sendo mantido constante e a gente aumenta a temperatura, a gente aquece as moléculas ali. O que vai acontecer quando eu aquecer? O aumento de temperatura gera um movimento maior das moléculas. Se as moléculas estão se movendo mais, por consequência, elas vão colidir mais. Ou seja, quando eu aumento a agitação, eu também aumento o número de colisões. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão, ok? Então, nesse caso, é diferente do caso anterior. Esse é o caso em que quando a temperatura aumenta, a nossa pressão também vai aumentar. São grandezas diretamente proporcionais, porque quando um aumenta, a outra aumenta. Se eu reduzir a temperatura, por exemplo, eu reduzo também a pressão interna, ok? Então, lembre-se como é fácil entender isso. É só raciocinar que se as moléculas se agitam mais, então elas vão, consequentemente, no mesmo espaço, colidir mais. Ou seja, aí você vai precisar lembrar que a agitação é a temperatura, as colisões é a pressão. Então, se eu aumento a agitação, temperatura, eu aumento o número de colisões, pressão. Beleza, galera? Essa é a situação da transformação isovolumétrica. Se a temperatura aumentar, a pressão aumentará. As duas setinhas para cima agora, percebem? Temperatura e pressão, grande quantidade diretamente proporcionais. E aqui, se a temperatura reduzir, a pressão reduzirá. Duas setinhas para baixo, diretamente proporcionais. Ok, gente? Então, transformação isovolumétrica ou isocórica ou isométrica, essa transformação, o volume não muda. Pressão e temperatura mudam de forma proporcional, diretamente proporcional. Ok? Então, vamos aqui observar agora o gráfico dessa transformação. Como eu mostrei o gráfico da isotérmica, que é uma curva chamada isoterma, o gráfico, o comportamento da pressão e do volume aqui, pressão no eixo Y, pressão na vertical e volume no horizontal. Esse é o tipo de diagrama, de gráfico mais famoso na termodinâmica, pressão por volume, para o gás ideal, né? Quando a pressão aqui passa aqui do estado 1 para o estado 2, estado 1 aqui, quando a pressão 1 passa para a pressão 2, está tendo um aumento de pressão, galera. Percebem?
Observem que, né, essa é uma transformação isovolumétrica. Então, o volume, se você olhar aqui embaixo, ó, o volume permanece o mesmo durante toda a transformação. Ó. O gás estava aqui nesse estado, que é o estado 1, o volume foi mantido o mesmo, esse valor V, que pode ser um número qualquer, tá, gente? O volume foi sendo mantido o mesmo, enquanto a pressão subia até o valor P2. Então, a pressão que era P1, aqui no estado 1, subiu até o valor de P2, enquanto que o volume não mudou, ok? Por isso é uma linha vertical, essa aqui. É uma linha onde o volume não muda, ok? Então, esse é um gráfico, um típico gráfico de transformação isocórica, ou isovolumétrica ou isométrica, que tudo é a mesma coisa, né? Eu vou agora mostrar para vocês um pouco dessa transformação aqui através de uma plataforma chamada PET Colorado. Essa plataforma ela é muito útil no ensino de física. Eu convido vocês a entrarem nela através do link, né? Para que vocês percebam como é interessante fazer um experimentozinho virtual desse, como é elucidativo, como nos mostra aquilo que a gente está falando ali na teoria. Olha só, aqui tem uma bomba que eu vou injetar um gás dentro desse recipiente. Ó. Esse recipiente é um recipiente fechado, que tem um medidor de temperatura, um termômetro aqui em Kelvin. Eu posso colocar para Celsius se eu quiser, mas eu prefiro ficar em Kelvin, porque é a medida de temperatura do Sistema Internacional de Unidades, ok? Aqui temos um medidor de pressão em ATM, também posso trocar aqui para Pascal, que é a mesma coisa que Pascal, é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, que seria a unidade do Sistema Internacional para pressão. Só que eu vou deixar em ATM aí, né? Tanto faz se é Pascal ou ATM, vou deixar em ATM. Aqui. Não importa nesse momento, eu não estou me importando com a unidade de medida, estou me importando em entender o fenômeno. Eu vou injetar então aqui um pouco de gás aqui, ó, no recipiente, ó. Estou injetando um pouco de gás. Essas moléculas vão representar o nosso gás ideal, com valores de pressão, tá vendo aqui? 12, alguma coisa, 13, ó, tá vendo? Aqui tem o valor de temperatura, 300 Kelvin. E aqui, galera, nessa parte aqui, ó, é onde eu posso interagir com o meu sistema, modificando a temperatura interna. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Nessa transformação, ela é isovolumétrica, o volume não muda. Estou querendo mostrar para vocês que se eu aumentar a temperatura, ó, eu vou botar uma chama aqui, ó, a temperatura está aumentando. Observa aqui no termômetro, ó. E quando a temperatura vai aumentando, olha o que vai acontecendo com a pressão aqui na lateral também, ó. Tá vendo o ponteiro vermelho? Está aumentando também. Beleza? Então, olha como as moléculas estão mais agitadas e estão tendo mais colisões, certo? Se tem mais agitação das moléculas, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Se tem mais agitação, elas vão colidir mais com as paredes do recipiente aqui, ó. Todavia, podemos observar, então, que se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. Tem mais colisões. Observe o inverso. Se eu reduzir a temperatura, eu vou colocar um gelinho aqui, ó. Observe o nosso gelinho ali. Olha o termômetro diminuindo e olha a pressão diminuindo. Olha como as moléculas se movem mais devagar, porque a temperatura está reduzindo. E olha como elas colidem menos, porque elas estão menos agitadas, então tem menor pressão. Então, ó, diminui a temperatura, que é a agitação das moléculas, diminui a pressão, que são as colisões das moléculas com o recipiente. Tá vendo aí, ó? Quando chegar em 0 Kelvin, as moléculas vão parar, porque em 0 Kelvin não há mais energia de agitação, não há energia cinética das moléculas, né? Elas simplesmente chegam no estado de ficarem paradas, né? Então, observa, ó, vai estar chegando 7, 6, 5, 4, estão quase parando, tá vendo aí? Vai chegar uma hora que elas vão parar. Então, esse é o nosso experimento virtual, para vocês compreenderem um pouco da transformação isovolumétrica. Percebam, o que caracteriza essa transformação como isovolumétrica? O fato de não ter mudado quem? O volume. Eu poderia ter mudado o volume. Se eu quiser, aqui nesse experimento, eu posso variar o volume aqui. Se eu quiser, eu puxo isso aqui para cá, ó. Aí, aí a gente perde, não é mais uma transformação isovolumétrica, porque eu vou aumentar o volume. Ó. Então, aumentei o volume, diminuí aqui, aliás, modifiquei a nossa transformação. Não seria mais isovolumétrica nessa situação, ok? Então, vamos lá. Vou aqui voltar para os nossos slides agora, né? Voltando para cá. E está aí a nossa transformação isovolumétrica. Agora vamos dar uma tentativa de matematizar também, né?
a transformação isocórica, isovolumétrica. Como já falei, quando um aumenta, o outro aumenta. Elas são diretamente proporcionais. Agora a gente vai falar da lei de Gay-Lussac. Essa lei, ela descreve esse tipo de proporção aqui. Proporção onde os volumes aí não variam e a pressão aumenta junto com a temperatura. Não sei se vocês se lembram, mas quando é isotérmica, são inversamente proporcionais, pressão e volume. Lá, a multiplicação era constante. Agora, é isovolumétrica, então o volume não entra em jogo aqui. Quem está em jogo aqui é a pressão e temperatura. E como representa duas quantidades diretamente proporcionais? Com a divisão delas, a razão entre elas tem que ser um número constante, beleza? Então, para exemplificar isso, eu vou trazer os exemplos como eu fiz com a outra transformação. Vamos supor que temos uma pressão 36 e uma temperatura 9, a divisão dá 4. Se eu modificar dividindo essa pressão de 36 por 2, eu vou ter que fazer o que com a minha temperatura? Dividir por 2 também. Então, ó, quando um divide por 2, o outro também divide por 2, para manter o resultado igual a 4, nesse caso, né? Então, ó, 36 por 2, 18. 9 dividido por 2, 4,5. Essa razão entre pressão e temperatura permanece igual, percebem? Então, percebe, quando uma diminui, a outra também diminui. Como uma é dividida por 2, a outra também foi dividida por 2, né? Ou seja, quando eu dividi aqui, quando eu reduzi a minha agitação pela metade, eu também reduzi o número de colisões pela metade. É isso que está sendo representado. E isso permanece aqui no exemplo B, se vocês olharem, só que no exemplo B é multiplicado. Eu fiz diferente para poder perceberem que quando eu aumento aqui a minha agitação, a minha temperatura 2 vezes, eu vou aumentar as colisões 2 vezes também. Beleza, gente? E por fim, vem aqui o exemplo C, que representa a mesma coisa também, só que eu usei o número 3 agora para mostrar que não é só o 2, né? Tem outra possibilidade, pode ser qualquer número, a proporção, né? Então, estamos aí com a nossa transformação isocórica, a lei de Gay-Lussac, né? E essa transformação, nessa transformação o volume não muda, pressão e temperatura variam de maneira diretamente proporcional. Beleza, gente? Por fim, transformação isobárica. Essa transformação, a pressão é constante. Bárica significa pressão. O instrumento que mede pressão é barômetro. Bárico, essa palavra representa pressão. Iso é mesma, então mesma pressão. A pressão é constante. Você já deve estar imaginando, então, quem é que varia, né? Quem é que vai ter variação nesse tipo de situação aí? Se a pressão não muda. Temos 3 parâmetros: pressão, volume e temperatura. Se a pressão não muda, sobrou quem para mudar, para variar? Sobrou a pressão para ficar constante e o volume e a temperatura para mudar. Então, como que vai ser essa mudança? Vamos tentar imaginar antes de ver as coisas. Vamos imaginar que eu quero manter o número de colisões internas. Eu não quero que, se a pressão não muda, não está mudando o número de colisões, né? Se eu não quero que mude o número de colisões, se as moléculas se agitarem mais, o que eu tenho que fazer para o número de colisões não aumentar? Se elas estiverem mais agitadas, automaticamente vai colidir mais. Mas para eu evitar isso, eu posso dar mais espaço para as moléculas. Então, se eu agitar as moléculas, ou seja, se eu aumentar a temperatura, eu tenho que aumentar o volume para a pressão não mudar. Essa é uma transformação isobárica. Então, aí eu estou representando com aquele gifzinho, só que agora, observe que os pezinhos verdes aí, ó, eles permanecem em 2, então não está mudando a pressão que está empurrando esse êmbolo para cima e para baixo. O que está acontecendo é a variação de temperatura aqui, ó. A temperatura está indo de 250 até 450, ó, enquanto o volume muda. Então, nessa transformação, a pressão está sendo mantida, quanto aqui, gente? 1,5. Perfeito? Olha o gráfico, ó. O gráfico de volume por temperatura é uma reta crescente, né? Aqui, onde se o volume aumenta, a temperatura aumenta. E quando a bolinha vermelha volta, significa que, ó, o volume está diminuindo com a temperatura diminuindo. E essa mudança aqui, ó, de subir e descer do gráfico, está acompanhando o nosso experimentozinho virtual aqui, ó, o nosso GIF, né? Ó, veja que o volume diminui, o pontinho vermelho volta, o volume aumenta, ó, o pontinho vermelho sobe. E a temperatura também está mudando junto aqui, né? A temperatura está aumentando e diminuindo. Então, essa é uma transformação isobárica, onde a pressão não muda,
novamente temos que, se eu aumento a agitação, tem que dar mais espaço para manter a pressão constante. Então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Está aqui, como vocês já viram na transformação anterior, também era diretamente proporcional, só que agora é temperatura com pressão. Beleza? E aí temos aqui o nosso experimento virtual, para quem quiser entrar lá e brincar um pouco sobre isso, é só copiar esse link, né, na sua barra de URL. E agora, vamos matematicar um pouquinho. Essa transformação é diretamente proporcional. Veja como as coisas se repetem. Se a gente está falando de quantidades diretamente proporcionais, a gente está falando de que uma divisão entre essas quantidades tem que ser constante. Essa é a lei de Charles, que às vezes também é chamada de lei de Charles e Gay-Lussac, porque representa realmente esse quociente, essa razão entre duas quantidades que tem que ser constante. Mas vamos chamar ela de lei de Charles, né? Essa lei de Charles aí, ela também representa uma proporcionalidade direta entre volume e temperatura, e é ela que está em jogo na transformação isobárica. Veja que não tem pressão aqui. Por quê, professor? Porque a pressão não está mudando. Se a pressão não está mudando, ela não vai entrar nas contas. Se ela começou no valor 10, ela vai ficar 10 para sempre nesse tipo de transformação. Então, não tem como para que ela entrar na conta, ela não interfere nos resultados. Quem está mudando é volume e temperatura. Então, aqueles exemplozinhos para vocês, ó. Se eu dividir por 2, o meu volume, a minha temperatura vai dividir por 2, tá vendo? Mantendo o resultado 4. No exemplo B, eu fiz com a multiplicação. É exatamente igual ao do slide anterior, por isso eu estou passando um pouco mais rápido, né? Vocês podem observar aí as proporções. Ó. Quando um divide, eu também divide. Quando um aumenta multiplicando, eu também aumenta multiplicando, tá vendo? E assim sucessivamente, não precisa ser a proporção 2, pode ser proporção 3, 4, 5, 2,5, 7,68, pode ser qualquer número. Eu coloquei 2 aqui, 3, só para vocês entenderem com simplicidade a coisa. Mas pode ser qualquer número. Se esse número aqui de volume aumentasse de 36, numa proporção de divisão ali, né, diminuísse, se dividisse por 4,983, aqui também a minha temperatura ia dividir por 4, não sei quanto aí que eu citei. Ok, gente? Então, essa é a transformação isobárica, onde a pressão não muda, volume e temperatura mudam de forma diretamente proporcional, obedecendo a lei de Charles. Ok? Então, essa é a nossa transformação isobárica. Reunindo as três transformações, isotérmica, a pressão, o valor de multiplicação da pressão no estado tem que ser igual ao valor do outro estado, porque se tem que ser constante, significa que no estado, a multiplicação no estado A, o gás tem valor 2 e 5. 2 vezes 5 dá 10. No estado B, a pressão aqui mudou para 10, né? Então aqui o volume vai ter que ter diminuído para 1, porque se 2 vezes 5 dá 10, aqui no B, sei lá, 10 vezes 1 vai dar 10 também. Então, essa é a representação da lei de Boyle, onde o produto entre pressão e volume não mudam. Na isocórica, é a divisão de pressão pela temperatura, né? O volume não muda, então essa divisão aqui permanece a mesma, tanto para o estado A quanto para o estado B, ou qualquer outro estado dessa transformação, ok? Então, se você tem os valores do estado A de pressão e temperatura, e você quer descobrir quanto que vai dar um dos valores do estado B aqui, basta usar essa formulazinha, porque a pressão e a temperatura dividida aqui, para um estado, tem que ser igual para o outro estado. O mesmo acontece para a isobárica, só que agora é volume e temperatura. Lei de Charles. Então, esse é um resumo, galera, das três leis aí de Boyle, Gay-Lussac e Charles, né? Representando agora formulinhas matemáticas que ajudam a resolver problemas sobre transformações termodinâmicas. Tem aquela transformação também onde ninguém é mantido constante, gente. Nem pressão, nem temperatura, nem volume. Essa transformação é a transformação geral, onde os três parâmetros mudam. E, nesse caso, a fórmula que vai ajudar a resolver problemas é a união dessas três fórmulas aqui, gente. Ó. É a junção delas. Como é que vai ficar se eu juntar essas três transformações em uma só? As três transformações onde todo mundo muda. Observa, é muito simples, é só juntar as três fórmulas, jogar uma por cima da outra, vocês vão perceber o que vai acontecer. Ó, o produto de PA e VA, PB e VB está aqui em cima. A divisão de P por TA está aqui, ó, a divisão de P por TA e de P por TB aqui, ó, também está aqui. E a divisão dos volumes pela temperatura também está aqui, ó, volume com a temperatura. Essas três fórmulas estão reunidas aqui nessa transformação geral. Essa transformação, ela se refere a uma transformação geral.
Então, se você quiser gravar uma fórmula, gente, para um Enem, para alguma coisa assim, grava essa aqui, ó. Essa fórmula aqui também é conhecida como PVT polvotor, onde PVT são os valores finais de pressão, volume e temperatura, e polvotor, valores iniciais. Polvotor porque é P0, V0 e T0. Né? P0 significa pressão inicial. Então, às vezes, você vai ver o pessoal comentando aí, eu usei aquela fórmula do PVT polvotor. Nada mais é do que essa formulinha aí, tá, gente? Então, professor, mas se eu gravar só essa fórmula, como é que eu vou resolver problemas de isotérmica? É só você lembrar que você gravando essa fórmula, quando for isotérmica, você tira a temperatura dela. Professor, mas se for isovolumétrica, isocórica, é só você tirar o volume dela. Tira daqui. Aí se transforma nessa fórmula. Se for isobárica, você tira a pressão. É só retirar. Fica a formulinha tirando a pressão, vai ficar essa fórmula de baixo aqui, ó. Ok? Então, essa fórmula é uma transformação geral, mas também ajuda a lembrar das outras três. Ok? Agora vamos aqui, ó, um exercício, um exemplozinho simples, né, que eu coloquei só para poder ilustrar a nossa situação. Em condições tais que um gás se comporta como ideal, as variáveis de estado assumem os valores de 300 Kelvin, isso é temperatura, obviamente, 2 metros cúbicos é o volume que ocupa o gás, e 4 vezes 10 a quarta Pascal, que ó, Pascal é a unidade de medida de pressão, né? Que temos aqui 4 vezes 10 a quarta. No estado A, então no estado A, 300 Kelvin, 2 metros cúbicos e 4 vezes 10 a quarta de pressão. Sofrendo uma transformação, o sistema chega ao estado B, em que os valores que ficam ali no estado B, de temperatura, ó, passou de 300 para 450, aumentou a temperatura, né? O volume que era de 2 metros cúbicos passou para 3. O que aconteceu com a pressão? Ó? Passou a ser um valor P, que ele não deu. E é justamente o que ele quer saber. Qual o valor de pressão, galera? Então, para resolver esse problema, observe. Temperatura mudou, correto? Volume mudou. E a pressão, o que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer. Ele deu mudança de volume e temperatura e pediu a pressão. Eu vou usar a fórmula geral aqui das transformações, né? Então, o estado A é o estado inicial, o estado B é o estado final. Vou substituir os valores, ó. 4 vezes 10 a quarta no estado A, aqui, ó, é a pressão, que está descrito ali em cima. Volume 2 metros cúbicos e temperatura 300 Kelvin. Beleza, galera? No estado B, pressão é o que ele quer saber. O volume, ele falou que é 3 aqui, ó. Está aqui 3 metros cúbicos. E a temperatura, ele falou aqui que é 450 no estado B. Então, ó, eu vou resolver essa continha para achar o valor de P, correto? Agora, simplificando os denominadores. Galera, para quem gosta, pode multiplicar cruzado isso aqui, ó, tá? Tem gente que fala, professor, pode multiplicar cruzado nessa situação? Pode, vai resolver também. Só fiz de uma maneira que eu acho mais simples. A minha matemática aqui, eu simplifiquei os denominadores dessa proporção que tem aqui, ó. Então, dividi aqui por 30, simplifiquei por 30, porque eu percebo que ambos são divisíveis por 30, já que tem um zero no final de cada um, e que ambos são divisíveis por 3, né, aqui. Então, se divide por 10, divide por 3, então divide por 30. Simplifiquei 300 por 30, deu 10, 450 por 30, deu 15. Então, ficou um pouco mais simples minha conta, simplificando os denominadores. Vou continuar simplificando, porque eu percebo que é possível ainda. Eu vou simplificar aqui, ó, o 8 e o 10. Dá para simplificar aqui nessa razão aqui, o 8 e o 10, dá para ficar por 2. Vai dar 4 e 5. E do lado de cá dá para ficar por 3. Ó. Por 3 aqui em cima dá 1. E por 3 no 15 aqui vai dar 5. Ó, por 2 do lado esquerdo, aqui nessa divisão, e por 3 aqui, simplificando isso aí. Vamos lá, continuando aqui do lado. 4 e 5 na simplificação de 8 e 10. E 1 e 5 na simplificação de 3 por 15 aqui, ó. Ficou muito mais fácil. Percebam que tem 5 nos dois denominadores. Eu posso simplificar novamente por 5 os denominadores. Vai ficar um de um lado e um do outro. Olha como ficou fácil. Sobrou um em cima, um embaixo. Esse monte de um não serve para nada, porque um multiplicando não altera o resultado. Um dividindo não altera o resultado. Eu posso retirá-los daqui. E eu achei o meu resultado. Pressão 4 vezes 10 a quarta. Professor, a pressão continuou a mesma do início.
Não sei se vocês estão percebendo. Ó. No início, a pressão era 4 vezes 10 a quarta. No final, ela continuou 4 vezes 10 a quarta. Isso me parece uma transformação onde a pressão não está mudando, né? Se ela continua a mesma. Mas percebam, como eu já poderia ter pensado nisso no início. Se vocês olharem a proporção entre as temperaturas, ó, 300 aumentou para 450. Se você olhar, dividir um pelo outro, você vai perceber que a proporção de aumento aqui foi 1,5 vezes. 300 vezes 1,5 dá 450. Então, a temperatura aumentou 1,5 vezes. Se você fizer o mesmo com o volume, de 2 para 3, ó, multiplicando 2 por 1,5, dá 3. Então, a temperatura aumentou na mesma proporção que o volume. Quando a temperatura aumenta na mesma proporção do volume, a pressão vai ter o mesmo valor final, porque esse é um tipo de transformação que a gente acabou de ver, transformação que, se isso foi se mantendo nessa proporção o tempo todo, é uma transformação isobárica, né? Transformação em que a temperatura aumentou na mesma proporção que o volume, o tempo todo, mantendo a pressão 4 vezes 10 a quarta, né? Então, a gente fez a conta aqui e descobriu isso aqui, que deu o mesmo valor de pressão que já tinha antes, né? Então, nossa pressão aí dá 4 vezes 10 a quarta Pascal, é a nossa resposta final, ou 4 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado, gente. Só lembrando que Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, tá, gente? Só lembrando também que não é P.A maiúsculo, é P com Azinho, né? Tem esse P.A maiúsculo aqui, só corrigindo essa falha técnica aqui. Então, Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, só para lembrar para vocês, tá, gente? Então, finalizou o nosso exercício. Experimente com o PET Colorado. É uma plataforma muito útil, muito interessante para a gente poder aprender um pouco mais, né? Lidar um pouco com esse negócio de temperatura, pressão e volume nas transformações termodinâmicas do gás ideal, galera. Obrigado a todos, né, pela participação aí, por assistir a nossa videoaula. Termodinâmica, estudo dos gases, é uma situação assim que exige um gasto de tempo, né, compreensão e tudo. Não é muito difícil, mas é importante para o nosso ensino médio, é importante para o nosso Enem, né? Então vamos dar uma atenção para isso. Ó, beijinho nas crianças, qualquer dúvida é só chamar. Então, beijinho, tchau, tchau, né? Como diria Xuxa.